Pesquisa recente sobre o sonho mostrou que uma pessoa privada de sonhar, ainda que não privada de dormir, fica, não obstante, prejudicada em sua capacidade de lidar com a realidade. Torna-se perturbada emocionalmente porque não é capaz de solucionar nos sonhos os problemas inconscientes que a perseguem. Talvez algum dia sejamos capazes de demonstrar o mesmo fato experimentalmente no que diz respeito aos contos de fadas, que as crianças ficam muito pior quando privadas daquilo que essas histórias podem oferecer, uma vez que elas as ajudam a solucionar em fantasia pressões inconscientes. Bom, hoje eu vim falar com vocês sobre contos de fadas, especialmente porque eu li recentemente A Psicanálise dos Contos de Fadas, que eu recebi da editora Record, e, acompanhado dessa leitura, eu também li os contos dos Grimm, dos irmãos Grimm, que estão compilados aqui todos nessa edição da editora Kozak Naif, e também alguns contos de fadas que tem aqui nessa edição da Zahar. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer que eu não sou psicóloga nem nada, então esse vídeo é de uma leitora não experiente, né, não da área. Então, pra deixar isso bem claro, porque algumas coisas eu posso dizer assim bem superficialmente, porque justamente eu não tenho propriedade pra falar sobre isso, eu só vou falar o que eu tive através da leitura desses livros, principalmente desse daqui. Bom, há uma recusa generalizada por nós adultos em admitir às crianças que parte dos nossos insucessos da vida são consequências da nossa natureza humana, né, que seria um pouco agressiva, violenta e angustiante. Mas a gente esquece que a vida não é só sorrisos, e recentemente, aqui nesse livro diz isso, né, não estou falando da boca pra fora, recentemente uma pesquisa revelou que a criança tem sim a sua tendência, a sua parte, né, sua essência agressiva e destruidora, destrutiva, também angustiante e egoístas, e é exatamente por isso que a gente não deve privá-las dos contos originais, porque muitas pessoas têm medo de dar para uma criança ou ler para uma criança um conto de fadas original por conta da violência que, sim, nós temos aqui em excesso, vamos dizer. Muitos pais apenas alimentam seus filhos com as versões da Disney ou versões mais fofinhas dos contos de fadas, mas esse livro veio justamente para desconstruir isso. Na página 34, o autor diz: hoje em dia, muitas de nossas crianças são ainda mais cruelmente destituídas porque são de todo privadas da oportunidade de conhecer os contos de fadas. A maioria das crianças de agora conhece os contos de fadas apenas em versões enfeitadas e simplificadas que lhes abrandam o sentido e lhes roubam todo o significado mais profundo. Versões como as dos filmes e espetáculos de TV, nas quais os contos de fada são transformados em diversão tola. Inclusive, o livro vai fazer uma crítica bem explícita aos livros mais ilustrados do que tendo um conteúdo em si, porque diz que essas ilustrações meio que roubam a concentração da criança e distraem ela do verdadeiro conteúdo da história. Então a violência e a estranheza que existem, né, nesses contos de fadas conversa com a identidade da criança, e assim ela pode lidar com esses problemas internos e inconscientes dela de uma maneira muito mais lúdica, e eu poderia dizer fácil também. O livro também atenta para a importância dos pais lerem para seus filhos, não somente os filhos lerem por si próprios, né, as histórias, porque os filhos, ao ver o seu pai contando pra ele, vê ali uma aprovação dele, sabe? E a página 20 diz: enquanto diverte a criança, o conto de fadas a esclarece sobre si própria e favorece o desenvolvimento de sua personalidade, oferece tantos níveis distintos de significado e enriquece a sua existência de tantos modos que nenhum livro pode fazer justiça à profusão e diversidade das contribuições dadas por esses contos à vida da criança. Então eu gostei bastante de perceber que o autor dá essa importância a se ler o conto original realmente, porque senão você vai perder muito do que ele quer passar para a criança, e também aos pais lerem em voz alta para os seus filhos. Outra coisa legal que ele menciona pra gente é que é muito importante você repetir uma história pra criança, pra ela meio que, né, concretizar a sua reflexão acerca daquela história. Então a gente tem que perceber qual história desperta maior interesse na criança e, enfim, repeti-la pra ela. Sobre isso, a página 86 diz: redirecionar os pensamentos da criança prematuramente para uma segunda história pode matar o impacto da primeira, enquanto que fazê-lo algum tempo depois pode aumentá-lo. Por fim, a página 21 diz: como sucede com toda grande arte, o significado mais profundo do conto de fadas será diferente para cada pessoa e diferente para a mesma pessoa em vários momentos de sua vida. A criança extrairá significados diferentes do mesmo conto de fadas, dependendo dos seus interesses e necessidades do momento. Então é por isso que é importante você perceber qual conto que desperta maior interesse nela, para então repeti-lo para essa criança. Bom, esse livro então foi escrito principalmente para aquelas pessoas que têm sob seus cuidados uma criança, mas não só para essas pessoas. Eu tenho meu afilhado e estou louca assim para começar a ler para ele
né, certas histórias aí. Eu gostei muito dessa leitura, mas eu não acho que é só para aquelas pessoas que têm uma criança na sua vida, né? Eu acho que é para todo mundo que gosta de curiosidade. Esse livro é sensacional para isso, porque tem tanta curiosidade que você simplesmente, sabe, se sente num mar de curiosidades e de informações muito bacanas. A escrita dele é complicada sim, porque você tem alguns termos técnicos, mas nem tantos, mas é mais a linguagem mesmo. Então eu diria que esse livro me deu muito sono, não vou, né, mentir pra vocês, vou ser sincera aqui com vocês, e muitos momentos que eu pegava esse livro eu tinha vontade de dormir, mas a curiosidade que ele despertava em mim fez com que eu levasse adiante, então, a leitura. Eu quero comentar com vocês algumas curiosidades sobre os contos de fadas mais famosos, mas antes disso eu tenho que dizer, pra quem for ler esse livro, que esse livro ele se baseia principalmente em Freud. Para investigar o significado inconsciente de algumas características dos contos de fadas mais queridos, as conotações sexuais têm de ser consideradas. Ao discuti-las, temo ter ido de encontro ao conselho do poeta: pise suavemente, pois você está pisando nos meus sonhos. Mas os sonhos só começaram a revelar seu significado e importância depois que Freud ousou investigar os pensamentos inconscientes complexos, com frequência toscos e grosseiramente sexuais, que se escondem por detrás de superfícies aparentemente inocentes. Sobre isso, eu tenho que dizer que a maioria das análises que existem aqui por parte do autor apresentam conflitos edipianos, e ele diz que esses conflitos edipianos não são necessariamente atrelados a uma conotação sexual, porque a criança ela não pensa primeiramente no ato sexual, pelo contrário, ela só pensa na relação entre ela e seu genitor de sexo oposto. Fica um pouco complicado para o leitor que não tem o embasamento sobre isso, de desatrelar, então, né, essa conotação sexual dos conflitos edipianos que ele vai analisar aqui em vários contos. E isso me deixou um pouco angustiada, porque o autor vê o mito de Édipo em quase todos os contos de fadas que permearam a minha infância, então foi algo bem assim tenso. E outra coisa também sobre Freud que ele coloca bastante em seus textos, em suas análises, é a metáfora do iceberg de Freud, que diz que nosso aparelho mental ele é constituído de 3 partes, que seria o id, o ego e o superego. O livro da psicologia, que é publicado pela editora Globo, tem um resuminho bem bacana sobre essa metáfora do iceberg do Freud, e eu vou ler aqui um trechinho para vocês. Ele diz que o id, constituído pelos impulsos primitivos, obedece ao princípio do prazer, segundo o qual todo desejo deve ser imediatamente satisfeito. O id quer tudo agora. Contudo, outra parte da estrutura mental, o ego, atua sob comando do princípio da realidade, segundo o qual não podemos ter tudo o que desejamos, mas devemos considerar o mundo em que vivemos. O ego negocia com o id, buscando encontrar maneiras sensatas de ajudá-lo a obter aquilo que deseja, sem causar danos ou outras consequências terríveis. O ego, por sua vez, é controlado pelo superego, a voz internalizada dos pais e do código moral da sociedade. O superego é uma instância do julgamento e a fonte da consciência, da culpa e da vergonha. Eu comecei o livro então sem saber sobre essa metáfora do iceberg, sem saber o que era id, ego, superego, e eu fiquei um pouco confusa, tive que pesquisar, então eu acho muito importante para quem for ler esse livro e não sabe sobre essa metáfora, de saber sobre ela ou ir pesquisar, enfim, porque ele não explica no livro. E outra coisa que o próprio autor diz aqui no livro é que é importante você ir acompanhando, né, as leituras, as análises que ele expõe para você, lendo os contos originais. Então é muito bacana, eu fiz isso, então eu não li todos os contos que estão aqui, eu li a maioria. E enfim, essa ediçãozinha aqui de bolso da Zahar tem vários contos, não só dos irmãos Grimm, mas também do Hans Christian Andersen e do Joseph Jacobs. Então ela compila os principais contos de fadas e eu acho super bacana, porque para você que não quer ler todos de um mesmo autor, você tem aqui vários autores, os mais importantes. E eu já mostrei isso daqui no canal, que são os Contos Maravilhosos Infantis e Domésticos dos Irmãos Grimm. Então são todos eles, vem nessa capinha aqui muito bonitinha, essa caixinha, né? E tem o volume 1, volume 2, o tomo 1, tomo 2, que tem uma capa de guarda lindíssima, cada um é bem ilustrado, assim, é sensacional. Esse primeiro tomo tem 86 contos e esse segundo tem 70 contos. E a capa de guarda também é belíssima, assim. Bom, agora eu quero comentar com vocês algumas curiosidades que eu achei importante ali no meio da leitura dos principais contos de fadas. Bom, primeiro é o João e Maria, que vai lidar com as dificuldades e as angústias da criança que é forçada a se desfazer
da dependência dos pais e a se desfazer também de sua fixação oral. Então, no começo do conto, a gente sabe que os pais estão pretendendo deixá-los, abandoná-los no meio da floresta para eles morrerem de fome, porque eles já não têm condições, né, de prover ali comida pra eles. E isso é um medo muito grande pra criança, né? E quanto à parte da fixação oral, a gente percebe que a casinha feita de doces e tudo mais, ela é devorada por esses irmãos de uma forma assim muito voraz, e elas não percebem que aquilo é o símbolo do abrigo, né, da proteção deles, que seria a casa em si. E também elas não aprendem nada com o fato dos pássaros terem comido as migalhas que as levariam de volta para casa. Então elas teriam que ter aprendido com isso, de que devorar, assim, qualquer coisa não é um fato positivo, mas elas mesmo assim fazem e destroem a casa. Já Chapeuzinho Vermelho vai simbolizar os perigos dos conflitos edipianos da puberdade. O vermelho aqui simboliza as emoções violentas e sexuais. O perigo recai sobre a sexualidade nascente, para a qual ela não está madura o suficiente, no caso aqui, a Chapeuzinho Vermelho. E o animal feroz é a projeção do medo e da culpa da criança. Uma coisa legal também que o conto levanta é o aspecto contraditório do macho, porque enquanto o lobo seria o id com tendências agressivas e antissociais, o caçador seria o ego, com propensão amável de proteger a criança. Já a Branca de Neve seria a representação da superação dos conflitos edipianos e do amadurecimento sexual. Uma coisa bacana aqui é que eles põem a razão de haver tantos reis e rainhas nos contos, que seria deles representar com sua posição social o controle absoluto dos pais sobre a criança. Uma outra coisa muito bacana é que o espelho mágico de Branca de Neve parece muito mais dialogar com o inconsciente da filha do que com a própria mãe, ou madrasta aqui no caso. Porque se você for parar pra pensar, a criança quando ela é pequena, ela pensa na sua mãe como sendo a pessoa mais bonita que existe no mundo, né? E é isso que o espelho diz pra rainha no começo. Sendo que depois o espelho vai falar que é a Branca de Neve a mais bonita. E a adolescente, ela se vê como a mais bonita realmente na adolescência. E se você for ver também a hipérbole que tá inserida no diálogo do espelho, diz que é uma forma muito exagerada dele dizer, sabe? De que ela é muito mais bonita do todo mundo, sabe? Em todo mundo ela é a que tem a beleza maior, assim. Então é algo muito exagerado e isso meio que induz a gente a lembrar, né, das falas dos adolescentes que, enfim, são bem exagerados realmente. E, gente, uma coisa super legal é a simbologia dos anões. Os anões, eles vivem pro trabalho e não estão nem aí pra amor, nem nada disso, pra prazer. E até aí que a gente pode relacionar os 7 anões como sendo 7 dias de trabalhos que eles possuem. Mas uma coisa muito, mas muito mesmo perturbadora é que eles representam o estágio pré-edipiano dessas crianças, porque o desenvolvimento humano deles não foi completado. E que também, apesar disso, eles sugerem uma conotação fálica. Inclusive, o fato deles serem pequenos faz com que eles entrem por buracos apertados. E isso, enfim, sugere uma visão um pouco sexual pra gente. E também a gente pode pensar dessa forma pelo fato de que não existem mulheres anãs aqui. E eles são tidos como idênticos uns aos outros. E o fato da Disney ter dado nomes próprios a eles meio que interfere na compreensão inconsciente de que eles simbolizam uma forma de existência pré-individual que a Branca de Neve tem que transcender. Eu não sei se ficou claro pra vocês, mas meio que perde o sentido deles existirem ali na história, sabe? Uma coisa que eu já tinha até que pensado, eu acho que muitas pessoas já pensaram também, é que a maçã aqui representa o amor e o sexo. Já a Bela Adormecida seria o conto de fadas mais importante pra juventude atual. Isso porque hoje em dia todos temem, tanto os pais quanto as crianças, um crescimento antissocial, vamos dizer, um pouco monótono, parado. E há a crença de que só o fazer que pode ser visto pela sociedade é que realmente tem um objetivo, assim, forma um objetivo para a criança. No meu caso, eu tenho a impressão de que as pessoas dão muito mais valor para quem cresce sendo mais expansivo, indo mais a festas, do que aquelas pessoas que crescem tímidos ou, sei lá, leitores, no meu caso, né, porque é o meu caso. E o conto vem pra dizer que um longo período de contemplação do seu eu e de repouso leva à mais alta realização. Então, gente, essa é uma sambada, assim, imensa na cara da sociedade que eu gosto muito. E por último, eu gostaria de comentar algumas curiosidades com vocês sobre Cinderela, que eu acho que é o conto mais analisado desse livro. Que destina acho que umas 50 páginas só pra ele. Ele tem uma origem chinesa datada do século 9 depois de Cristo, e o fato do pezinho da Cinderela ser minúsculo e do sapatinho
ser de um material precioso alude ao fato de ter, então, uma origem oriental. Uma coisa super interessante que eu descobri aqui através do livro Psicanálise dos Contos de Fadas seria em relação ao nome da Cinderela, porque tudo surge da palavra que tá aparecendo na sua tela agora, nesse exato momento, porque, gente, alemão, ninguém tem a obrigação de pronunciar, certo? Enfim, eu recorri ao Google Tradutor, mas todo mundo vai relevar esse fato. O que significa ter de viver entre as cinzas? E esse ter de viver entre as cinzas tem dois significados principais, que seria a degradação da Cinderela e a rivalidade que ela tem com as irmãs. Uma coisa sensacional que encontrei na página 330 desse livro é que diz: Abel é forçado a ser seu irmão das cinzas, entre parênteses, um mero nada, submisso a Caim. Num de seus sermões, Lutero diz que Esaú foi obrigado a exercer o papel de irmão das cinzas de Jacó. Caim, Abel, Jacó e Esaú são exemplos bíblicos de um irmão sendo suprimido ou destruído pelo outro. Também diz que a palavra Cinderela, né, com 2 L's em inglês, seria uma tradução incorreta do termo francês Quiesces, que significa cinzas em inglês, é diferente de cinders, que significa borralhos. E quiesces seria a tradução correta do termo francês que deriva de um termo latino para cinzas, que é cinerem. O conto é hoje conhecido por 2 formas, a escrita pelo Perrault e a escrita pelos irmãos Grimm. E eu fiquei assim embasbacada ao descobrir que a Disney, ela adaptou, né, ela tem o seu filme adaptado através da versão do Perrault, porque o conto do Perrault ele é muito mais sutil e delicado do que o dos irmãos Grimm. Na página 348 tem algumas comparações entre esses 2 contos. Diz que a Cinderela de Perrault é açucarada e de uma bondade insípida e não tem nenhuma iniciativa, o que provavelmente explica o porquê da Disney ter escolhido a versão de Perrault de Cinderela como base para sua adaptação da história. E em Perrault é Cinderela quem escolhe dormir entre as cinzas. Não há tal autodesvalorização na história dos irmãos Grimm. Tal como a narram, Cinderela tinha de dormir no meio das cinzas. No tocante a vestir as meias irmãs para o baile, a Cinderela de Perrault, por iniciativa própria, as aconselhou da melhor maneira possível e se ofereceu para penteá-las, enquanto que na versão dos irmãos Grimm, as meias-irmãs lhe ordenam que lhes penteie os cabelos e escove os sapatos, e ela obedece, mas chorando. Ainda, quanto à ida ao baile, a Cinderela de Perrault não toma qualquer iniciativa, é a fada madrinha quem lhe diz que ela deseja ir. Na história dos irmãos Grimm, Cinderela pede à madrasta que a deixe ir ao baile, insiste no pedido, apesar de recusado, e leva a cabo as tarefas impossíveis que lhe são exigidas para poder ir. Então a gente percebe que os contos são contados, né, de diversas formas, por diversos autores, e que sim, existem muitas e muitas e muitas adaptações. Outra coisa interessante é que há uma controvérsia a respeito do material de que é feito o sapatinho da Cinderela. Alguns contos e adaptações dizem que é feito de vidro e alguns outros, em sua forma mais original, dizem que é feito de pele. Isso vem de uma confusão entre 2 palavras francesas, que é verre, que significa vidro, e verre, que significa pele mosqueada. Só que um detalhe muito importante é que na versão em que há mais violência, né, não a do Perrault, mas a dos irmãos Grimm, você tem que as irmãs, elas se automutilam, né, cortam o seu pé para poder caber o pé dentro do sapatinho. E se isso realmente aconteceu, o sapatinho era feito de pele, não de vidro, porque senão daria pro príncipe ter visto o sangue através do vidro, né, e não da pele. Da pele ele não teria conseguido ver. Então a gente é levado a crer que o sapatinho de vidro é uma criação do Perrault, assim como a carruagem de abóbora. E 2 coisas incrivelmente angustiantes e assim... destruiu a minha infância é que, primeiro, o sapatinho, ele tem uma simbologia um tanto quanto sexual. Ele meio que faria alusão ao órgão sexual feminino, porque é um receptáculo minúsculo no qual uma parte do nosso corpo pode penetrar e se ajustar firmemente. E outra coisa, no conto, a Cinderela se casa com o príncipe. E uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar, porque a gente nunca vai parar pra pensar nessas coisas, é que aquele símbolo de você colocar o anel no dedo do seu marido, ou do marido colocar no dedo da esposa, né, é um ato tanto quanto vulgar, se você por acaso está me entendendo. Nossa, gente, eu acho que esse vídeo é o mais longo do canal, mas tinha realmente muita coisa que eu queria conversar com vocês a respeito dessas 3 leituras que eu realizei agora no final do ano, que foram sensacionais, assim, espetaculares, apesar de cansativas, sim, mas eu aprendi bastante com elas e foi, assim, muito curiosa a leitura.
Eu indico pra todo mundo que gosta de contos de fadas, que gosta dos filmes, adaptações da Disney, e que mesmo que não tenha contato com os contos de fadas, gostem de curiosidade. Esses livros são incríveis, e eu espero que vocês tenham gostado dessa não breve resenha, porque na verdade não foi resenha, né? Nunca é, na verdade. Mas foi mais comentários, assim, aleatórios e curiosos sobre esses contos. E, gente, eu amei ter terminado meu ano com essa leitura um tanto quanto complicada e complexa e sonolenta, mas foi sensacional mesmo. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um joinha que vai me ajudar bastante na divulgação. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e até a próxima. Tchau, tchau!